Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos dar início às nossas aulas online, né, através de videoaula ou videoconferência. Vocês aí da casa de vocês, eu aqui da minha casa, a gente vai tentar, né, manter esse contato, né, fazer com que esse momento seja o mais proveitoso possível, por conta, né, da situação que nós enfrentamos atualmente, que é o Covid-19, né, o coronavírus. Daí a situação de quarentena, que nós não podemos sair de casa, né? Precisamos ficar em isolamento domiciliar, tomando os devidos cuidados. Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando e estejam estudando também, né? Porque as férias já terminaram e agora a gente já está no momento de voltar à ativa aí com os nossos estudos. Então, antes de iniciar a aula, o que é que eu vou pedir para vocês fazerem? Dê uma pausa aí no vídeo. Peguem o material escolar de vocês, livro, caderno, caneta, lápis, agenda, para vocês fazerem as anotações, fazerem os rabiscos de vocês e também anotarem as dúvidas, fazerem os comentários, para vocês tirarem mais na frente. Por quê? Porque na nossa próxima aula, que será através de videoconferência, vocês vão estar podendo tirar todas as dúvidas que ficaram dessa videoaula, certo? Tentarei ser o mais breve, mais objetivo possível, certo? E vamos dar início à aula agora. Aula de História do 8º ano. Esse espaço em branco que vocês estão vendo aqui do lado, ele vai ser preenchido ao longo da aula com informações, com imagens, com ilustrações sobre o que eu estou falando. Tudo bem? Então vamos lá. Antes de iniciarmos a quarentena, né, o conteúdo que nós estávamos vendo em sala de aula era sobre a Revolução Industrial, que aconteceu lá na Europa, especificamente na Inglaterra, durante o século XVIII. Que foi uma revolução que mudou radicalmente as formas de se produzir mercadorias, se produzir produtos no mundo inteiro, né? Passei algumas atividades para vocês que inclusive já foram corrigidas em sala de aula. E o conteúdo que nós vamos dar início agora, né? Por isso que vocês já podem estar abrindo aí o livrinho de vocês, é sobre a Revolução Francesa e o período napoleônico, na página 320. Né? Revolução Francesa também aconteceu no século XVIII, eu não preciso dizer onde foi, porque já que é francês, aconteceu na França, e foi uma revolução importantíssima, que, para vocês terem uma noção, mudou assim os rumos do mundo. Né? Até hoje, por exemplo, no Brasil, na Heriotaba, nós temos ainda influência da Revolução Francesa. Ah, professor, mas algo que aconteceu há mais de 200 anos atrás. Sim, aconteceu há mais de 200 anos atrás e ainda hoje nós temos um país, uma cidade, os estados que sofreram influência da Revolução Francesa, certo? Essas duas imagens aí da capa ilustram muito bem alguns momentos da Revolução Francesa, especificamente a tomada de Bastilha, mas a gente vai entender direitinho o que foi a Bastilha, entender direitinho isso mais na frente, tá ok? Para isso, nós temos que voltar lá para o século XVIII. Vamos lá fazer uma viagem ao século XVIII e entender como é que estava a França nesse período. Né? Primeiro, a França do século XVIII estava passando por muitas transformações. Né? Ela vivia um sistema de antigo regime. Para quem não sabe, o antigo regime é quando o rei ele tem um poder absoluto. Né, quando as classes elas são divididas e possuem muita desigualdade social. Então, nesse período na França, a gente vai ter aquilo que nós chamamos de absolutismo monárquico. Que é quando o rei ele é uma autoridade quase que divina na terra e ele manda e desmanda na hora que ele quer. Isso que a gente viu lá na Inglaterra, há um tempinho atrás. Pronto, agora a gente está vendo na França. Então, desse período, século XVIII, rei tinha poder absoluto na França. E a sociedade da França estava dividida especificamente em 3 grupos, assim fazendo um resumo para vocês, que eram o que a gente chama de 3 estados. Vamos lá, o primeiro estado é quem estava no topo, aqui no topo da pirâmide, que era composta por 0,5% da população. Então, assim, era uma parcela muito pequena da população. E quem estava presente lá, basicamente, eram os membros da igreja. Né? Os bispos, a galera do clero, né, os sacerdotes, eles não pagavam impostos e, pelo contrário, né, eles recebiam muitas vezes cargos políticos dentro do reino, né, dentro do governo. Então, assim, o primeiro estado era por membros do clero, membros da igreja. O segundo estado, que é esse do meio aí que vocês estão vendo, ele era formado pela nobreza, né? O segundo estado era formado pela nobreza. E assim como o primeiro estado, eles não pagavam impostos e, pelo contrário, eles recebiam pensões do rei.
né? Então eles recebiam uma bufunfa aí, tinham uma vida de luxo, uma vida como todo mundo quer ter, né? E eles usufruíam de muitos privilégios. O segundo estado tinha muitos privilégios, muitos direitos, dinheiro à vontade, tinha uma vida boa mesmo. Não é isso? No terceiro estado, que era o povão, era mais de 98% da população francesa da época, era o povão mesmo, a gente vai encontrar os comerciantes, né, os comerciantes da cidade, muitas vezes que a gente denomina de burgueses. Nós vamos encontrar também nesse período os camponeses, né, e também aquela população mais pobre, mais humilde. Vale lembrar para vocês que esse terceiro estado, que é o mais pobre, que é o mais simples, eles não tinham direitos na França e muito raramente tinham participação política, né? Então era uma população que era totalmente livre de privilégios, não tinha nenhum privilégio, certo? E ao contrário disso, eles pagavam impostos altíssimos para o rei. Professor, cadê o rei? O rei está no topo disso tudo, ele nem entra aqui na pirâmide porque ele é assim, a ponta lá de cima, ele é quem manda e desmanda em tudo. Então, a gente tem a figura do rei, que está em primeiro lugar, e depois vem os três estados. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Entendido qual é a diferença entre esses três estados? Certo. Se não entendeu, dá uma voltada aí no vídeo para entender novamente, certo? E aí, imagine o seguinte, numa sociedade tão desigual, obviamente vão haver conflitos. E o conflito era justamente por conta disso. Primeiro e segundo estado tinham muitos privilégios, já o terceiro estado era totalmente carente de privilégios, né? Vivia muitas vezes numa pobreza extrema, passava fome mesmo. Então isso gerava muitos conflitos, gerava muitos embates políticos. Nesse período também, a França estava começando a mudar, né? A mente das pessoas estava começando a mudar. Não sei se vocês lembram, na Inglaterra, quando surgiu ali as ideias iluministas, que era a ideia de que todo mundo merecia ser livre, todo mundo merecia ter seus direitos, merecia ter a sua propriedade, ou seja, sua casinha lá, né? Essas ideias começaram a chegar na França. Então imagine aí, aquela parcela da população pobre estava começando a acordar para a vida, estava começando a reivindicar direitos, reivindicar participação política. Então aí começaram-se os conflitos, né? Essas ideias iluministas estavam aí presentes no povo francês e eles estavam começando a pedir esses direitos. Vocês podem acompanhar isso que eu estou falando na página 322, que são os três estados. E agora a gente vai ver como é que se iniciou a Revolução Francesa, que é o tema da aula. Eu já dei uma introdução de como é que estava a França nesse período, como é que estava a sociedade, e basicamente as causas da Revolução Francesa foram as seguintes. Né? A gente estava vivendo na França nesse período uma crise econômica muito forte. Professor, o que é crise econômica? A população pobre estava pagando altos impostos, a nobreza estava luxando muito e gastando todo o dinheiro dos impostos que eles recebiam. A gente vai ter também nesse período uma colheita muito ruim e automaticamente, quando a gente não está colhendo os alimentos, não está tendo alimento para vocês comerem, para vocês sobreviverem. E aí boa parte da população francesa estava vivendo na extrema miséria, na extrema pobreza e muitos morrendo de fome. Então essa crise econômica estava abalando as estruturas da França, certo? Então estava havendo assim um movimento na França de as pessoas ficarem revoltadas, ficarem com raiva, por que é que eles merecem ter tanto direito e nós não temos nada? Então as pessoas estavam começando a acordar. E estavam pressionando o rei. Olha, rei, a gente quer ter direito também, nós queremos também ter o mínimo de condição possível para viver. O rei, então, decidiu chamar todo mundo, chamar o povão do primeiro estado, do terceiro estado, né, que é a população pobre, chamar a nobreza do segundo estado e chamar o clero do primeiro estado. E decidiu marcar uma reunião. Essa reunião ela aconteceu no ano de 1789, certo? Em junho de 1789. E essa reunião ficou conhecida também como Reunião dos Estados Gerais. O que é a Reunião dos Estados Gerais? O rei reuniu esses três estados para votarem e aprovarem alguns decretos, né? Só que, se a gente for parar para pensar o seguinte, o primeiro estado era o clero. Tinha gente? Tinha, mas não era tanta. Segundo estado é a nobreza. Tinha muita gente? Tinha, mas não era tanta. Terceiro estado é o povão. Então, assim, tinha muita gente.
Então, se fosse uma votação comum, como a gente conhece, cada pessoa tem seu voto, obviamente o terceiro estado sempre ia ganhar. Só que o rei ele foi mais esperto, né? E querendo ali puxar para o lado dele, ele fez o seguinte: ao invés das votações serem por pessoa, as votações vão ser por estado. Então são 3 estados, cada um tem direito a um voto. Então percebam, nesse momento, o primeiro e o segundo estado, que eram aqueles ali que tinham privilégio, se juntaram contra o terceiro. Então, automaticamente, todos os decretos ali que beneficiaram o terceiro estado foram negados, porque eles só tinham um voto, e os que beneficiavam o primeiro e o segundo foram aprovados, porque eles tinham 2 votos. Então, aí a gente já vai ter, assim, um conflito muito grande na França. Por que que eles merecem ter 2 votos se eles são menores em quantidade? Já que o povão é que é a maior quantidade, só tem um voto. Então, começam-se os embates na França. Infelizmente, após essa reunião, os privilégios continuaram sendo mantidos, né? Porque sempre eram votados pelo primeiro e pelo segundo estado. Tá dando para acompanhar? Abram aí o livro, né? Passem a página aí. Pronto, essa página 323, lá embaixo, tem a foto da abertura dos Estados Gerais, né? Que é a votação. Percebam, aí o clero é a menor quantidade, né? A população da nobreza também em menor quantidade. E o povão em maior quantidade, certo? Depois de dias da votação e muito se discutindo o que é que vai ser aprovado, o que é que não vai ser aprovado, o terceiro estado, ele decretou, né, que haveria uma nova Constituição. Então eles escreveram uma nova Constituição. Entendendo o conceito? O que é Constituição, galera? Constituição é como se fosse a carta do país, né? Lá onde estão os direitos de todo mundo, os deveres, as leis, o que pode, o que não pode ser feito. Então a Constituição basicamente é a Bíblia de um país, vamos supor, né? Que é lá onde vão estar todos os direitos e deveres fundamentais da galera. Então, após alguns dias, o terceiro estado ele criou essa Constituição, né? Em junho de 1789. Sempre lembrem. Nesse momento, né, que essa galera aí do terceiro estado estava revoltada, estava aprovando, o rei, na época era Luís XVI, ficou muito furioso porque eles estavam aprovando uma Constituição sem as ordens dele. Então ele se revoltou, ele mandou fechar a Assembleia, fechar aquela Assembleia Nacional que tinha sido criada pelo terceiro estado, e ele enviou para lá muitas tropas militares para derrotarem o terceiro estado. Então, assim, foi uma verdadeira guerra nesse período entre o terceiro estado e as tropas militares, né? Só que o terceiro estado era o estado do povão, a população estava apoiando eles. Então, nesse momento, a população marcha todinha em direção à Bastilha. Bastilha, pessoal, que vocês estão vendo aqui, era uma prisão. Ó, falei em prisão, começou a sirene, né? Bastilha era uma prisão lá na França, que tinha muito armamento, que tinha muitos canhões de guerra, e era um verdadeiro poder francês. Então eles tomaram toda essa Bastilha, tomaram de conta de tudo e disseram que se o rei não aprovasse, eles iam meter o louco mesmo e iam começar a dominar a França. Então o rei ele foi obrigado, né, a aceitar essa decisão que o terceiro estado estava tomando. Basicamente, o que é que o terceiro estado decidiu? A gente vai ter algumas decisões. Primeiro, a igreja não tinha poder supremo, agora a igreja deveria obedecer o Estado, né? Em 1791, né, a gente não teria mais o governo absolutista, agora seria uma monarquia constitucional. O que é governo absolutismo? O rei tem poder de tudo. O que é monarquia constitucional? O rei está ali, ele exerce poder, mas agora ele também é um cidadão e que deve obedecer à Constituição, certo? Então o rei, ele não agora é o dono de tudo, ele não é um poder absoluto. Agora o rei, ele obedece à Constituição. A Constituição é o poder absoluto. Entendido? E foi nesse período também que foi aprovado, isso que eu vou falar para vocês é importante, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é onde vão estar todos os direitos e deveres do homem, né? E basicamente o lema dessa declaração era o seguinte: todos iguais perante a lei.
Até hoje, essa declaração ela é muito famosa e ela foi que inspirou muitas declarações que vieram depois, como a Declaração de Direitos Humanos da ONU, como a Constituição do Brasil, de 1988, certo? Basicamente é isso, né, nesse período aqui. Quero que vocês pulem a página aí e vão lá para a página 326. Aí nós temos uma foto, né, da declaração, foto da declaração não, pequeno trecho da declaração, né? Logo, o primeiro parágrafo já diz o seguinte: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Ou seja, é uma declaração que queria trazer a igualdade entre os homens. Vocês podem dar uma lida mais depois, aí só que eu quero que vocês passem para a próxima página, que vai falar ainda, né, sobre as declarações que vieram depois, como a Declaração da ONU, da Universal de Direitos Humanos, a Declaração Universal de Direitos da Criança, né, e tudo mais. Como a gente estava falando, o terceiro estado ele aprovou muitas medidas, né, entre essas que eu acabei de citar: a igreja deve obediência ao Estado, a própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Enquanto isso, né, o rei Luís XVI fez o seguinte: como ele não estava apoiando aquela situação toda, ele decidiu conversar com os amiguinhos lá da Prússia e da Áustria, que eram outras nações, né, outros estados da Europa no período, Prússia e Áustria, e ele se aliou com esses estados que também queriam ter poder absoluto do rei. Então, assim, eram três monarquias, se juntando para derrotar os ideais iluministas. Ou seja, não queremos que o povo tenha poder, queremos que o rei volte a ter poder absoluto. E aí o rei, ele se juntou com esses países que também eram contrários, né, aos ideais iluministas, e eles marcharam em direção à França com uma tropa gigantesca para poder derrotar o terceiro estado, né? E aí foi uma guerra sangrenta, uma guerra onde houve conflito que derramou sangue, né? Uma guerra armada, né? E as tropas francesas do terceiro estado, ali da população francesa, venceu no ano de 1792. Então, nesse período, como o rei tinha se aliado com estados diferentes, o rei ele foi condenado pela população. A população dizia: mas como assim? Um rei se aliar com outros estados para poder derrotar os franceses? Então, nesse momento, o rei Luís XVI ele foi acusado, né, de se aliar com os inimigos para derrotar a França. Então, ele foi deposto, tiraram dele o poder de rei e ele foi preso, né? Foram até o palácio, tiraram o rei de lá e prenderam ele, certo? Nesse momento, o povo decidiu o seguinte, né? Já que o rei não está mais no poder, vamos agora criar uma convenção nacional. O que era essa convenção nacional? É como se fosse um partido político dentro da monarquia agora, onde eles iriam por fim à monarquia constitucional. Não existiria mais monarquia, ou seja, não existiria mais rei, e agora nós teremos uma república na França. República, onde na república a gente sabe que não existe um rei, existem poderes, né? Então agora caiu por terra o fim do rei, o rei não tem mais poder, e a gente vai ter agora a instalação da república na França, certo? Entre os deputados que foram eleitos, que estavam ali sendo representados na república, a gente pode dividir eles em 3 grupos, certo? A gente não está falando da sociedade francesa, a gente está falando agora dos deputados que faziam parte da República Francesa. Que grupos eram esses? Eram 3 diferentes, aí vocês podem me acompanhar, né, lá na página... Só um instantezinho... Na página 329. Página 329. Nessa convenção nacional, a divisão política era entre 3 grupos: jacobinos, girondinos e planície. Aparentemente são nomes engraçados, né? Jacobinos, girondinos e planície. Mas a gente vai entender qual é o papel de cada um deles na França. E são muito importantes, então prestem atenção, tá tudo direitinho aí no livro de vocês também.
Os jacobinos eram aqueles representantes da população mais pobre, né? Aqueles que apoiavam o povão, apoiavam a população mais pobre. Os girondinos, por outro lado, era o contrário, era representante dos mais ricos, da população mais ricas. E a planície, ou o grupo planície, era aqueles meio neutros, que uma hora apoiavam um, outra hora apoiavam outro. Então a gente tinha a divisão desses três grupos. Entendido? Perfeito. Na página aí, nessa página que vocês estão no livro de vocês, na 329, vocês têm uma foto da execução do rei Luís XVI. Por quê? Porque ele tinha sido preso, né, depois de ter conspirado ali contra a França, ter se aliado com a Prússia e com a Áustria. Então, os jacobinos, que estavam ali em grande maioria dentro da República Francesa, eles disseram o seguinte: como o rei foi traidor da França, ele merece a morte. Então, na guilhotina, para quem não sabe, é aquela ferramenta de assassinato, né, onde você dispara uma lâmina de ferro sobre a cabeça de alguém. Então, nesse momento, o rei ele foi executado em praça pública para servir de exemplo para todo mundo. Podem observar perfeitamente aí a imagem, certo? Isso foi em 1793, quando o rei foi preso. E foi morto. Preso não, morto, né? Executado. Nesse período, os jacobinos estavam no poder. Só que o poder ele ia oscilando muito. Então, nesse momento, os jacobinos eles foram perdendo espaço e os girondinos ganharam mais poder e prestígio. Os girondinos eles foram ganhando esse poder dentro da França. E entre as medidas que eles aprovaram, né, quando eles já estavam ali com o poder, foram as seguintes. Eles criaram um comitê chamado de Comitê da Salvação Pública. E esse Comitê da Salvação Pública apoiou as seguintes medidas, né? Aumento nos direitos dos franceses, ou seja, os franceses merecem ter mais direito. A gente vai ter o fim da escravidão nas colônias. Lembrem-se que nesse período aí, 1700, o mundo europeu estava dominando muitas colônias pelo mundo. A gente vai ter também um ajuste no valor dos alimentos. Por exemplo, os pães, eles vão agora ter um valor acessível para a população carente, para a população mais pobre, também ter direito, né? E a gente vai ter também uma democratização da educação. Que é isso, professor? Vai ter escola para todo mundo. Basicamente era isso, né? Essas foram as medidas que os girondinos aprovaram. Medidas muito boas, por sinal. Depois disso, como eu falei, os jacobinos eles voltaram ao poder. E um dos representantes, um dos líderes do movimento jacobino foi o Robespierre, né? O Robespierre fez o seguinte: ele iniciou uma série de medidas na França que começaram a aterrorizar a população. Ele dizia o seguinte: quem não apoia a Revolução, quem não apoia nós da Revolução Francesa, será morto e perseguido. Então esse período em que o Robespierre esteve no poder foi conhecido como o período do terror, né? Não é à toa que eles usaram a guilhotina inúmeras vezes para matar aqueles que eram contra o governo, certo? Depois disso, né, o comitê, aliás, os jacobinos, eles foram perdendo espaço, porque Robespierre ele cometeu todas essas atrocidades, né, contra aqueles que eram contra a Revolução. E aí, como a situação estava muito feia, começou essa disputa entre girondinos e jacobinos. Daí foi essas disputas entre os girondinos e jacobinos que acabou abrindo brecha para o fim da Revolução Francesa, né? Como eles estavam ali disputando poder, os girondinos acabaram vencendo e criaram o chamado diretório, né? O diretório ele aprovou uma nova constituição, né? E eles foram responsáveis por executar muitos poderes dentro da França. Só que em 1795 a França estava muito instável por conta dessas brigas que eu já falei para vocês. O que acontece? A população, a burguesia, mais precisamente, que eram aqueles comerciantes que tinham mais poder, eles acharam que essa briga entre girondinos e jacobinos estava prejudicando a economia da França, estava prejudicando o desenvolvimento da França. Então eles aprovaram, né, e apoiaram um militar, um general, para tomar o poder e dar um golpe de Estado. Ou seja, deixar girondinos e jacobinos de lado e proclamar uma pessoa para ser o chefe ali, o governante da França. Quem era esse general militar? Napoleão Bonaparte. Então a gente vai ter, lá em 1795, no mês de novembro,
que é conhecido na história como 18 Brumário, que era o calendário francês, a ascensão de Napoleão Bonaparte na França. Entendido? Então, assim, pôs-se fim à Revolução Francesa. Bom, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Eu sei que é um conteúdo extenso, a Revolução Francesa possui muitos detalhes, né? Tem muitos nomes para a gente aprender, mas se vocês não entenderam, voltem o vídeo novamente, assistam novamente, façam anotações no caderno, que é para vocês compreenderem esse período, porque ele é importantíssimo para a história. Como eu falei, até hoje na nossa sociedade, né, os direitos que nós temos, os deveres que nós temos, são baseados também na Carta da Revolução Francesa. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Não desliguem o vídeo agora, porque agora eu vou passar a atividade para vocês. Acredito que talvez alguém já fez a atividade, porque eu já passei antes da quarentena iniciar. Né? Naquele período em que a gente tinha que enviar o roteiro de estudo para vocês, eu enviei a atividade para vocês fazerem. Mas eu vou pedir novamente, para quem não fez, ter a oportunidade de fazer. Por quê? Porque na próxima aula, que vai ser por videochamada, videoconferência, que eu vou avisar depois, a gente vai fazer a correção. E aí, quem não tiver feito, pode fazer. Não é preciso copiar a atividade no caderno, eu quero só as respostas, tá bom? Aquele esqueminha, página, questão, e aí responde, certo? Vamos lá. Página 321, item A, B e C. 321, item A, B e C. Página 325, né? Todas as questões que estão nessa página, ou seja, questão 1, né? E esses itens aí que estão na página. Quero também que vocês façam, aliás, respondam, né? A página... Só um instante. 329, questão 1 e 2. Página 329, questão 1 e 2. E também eu quero que vocês respondam a página 333, todas as questões, 1 e 2. 334, questão 3 e 4. E a página 335. Tá bom? São essas as páginas que vocês têm que responder. Ah, professor, é muita página, mas eu já tinha passado as atividades para vocês, então já era para ter feito, né? Então aproveitem esse período em casa e respondam, que na próxima aula a gente vai corrigir. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido um momento proveitoso, que eu falei para vocês. Qualquer coisa vocês podem voltar aí o vídeo e até a próxima aula, certo? Tchau, tchau!